A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos estão felizes por estar aqui? Diga glória a Deus, diga aleluia. Eu sou o pastor Francisco Vasco, pastor da videira da Praça da Bíblia, e hoje vou compartilhar uma palavra da parte de Deus com você. Quantos têm expectativa de receber uma palavra? Você sabe, eu creio que o Senhor vai fazer ainda esse ano coisas poderosas na sua vida. O ano ainda não acabou, por isso eu quero desafiar você a gerar expectativa que ainda esse ano você vai ser surpreendido pelo Senhor Jesus. Eu sei que tem muitos irmãos nos acompanhando agora pela internet. Prepara para você ser edificado e receber algo do Senhor. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos. Nós teremos nesse momento uma palavra de oração. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele fale conosco, que Ele abra-nos os olhos, dê-nos espírito de revelação, entendimento, clareza. Pai, nós queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez nesse lugar. Ó Deus, nós Te louvamos e Te bendizemos. Ó Deus, mas geramos expectativa, porque queremos ouvir uma palavra da parte do Senhor. Fala conosco nessa manhã, que essa palavra, ó Deus, possa vir para encorajar a fé dos meus irmãos, para fortalecer aquele que está desanimado, aquele que está abatido, talvez aquele que tem pensado em desistir das promessas do Senhor, que nesta manhã ele seja renovado pelo poder da Sua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Na semana passada nós terminamos o nosso jejum, que por sinal foi uma grande bênção. Quantos estiveram envolvidos conosco nesse jejum? Você sabe, muitas pessoas nos procuraram dando um relatório daquilo que o Senhor fez. Mas no domingo, quando terminou o culto na videira da Praça da Bíblia, algumas pessoas me procuraram. E dessas 3 pessoas em destaque, 2 delas estavam bastante desanimadas. E eu percebi isso enquanto elas falavam. Em um certo momento eu percebi que naquilo que elas falavam, elas estavam dizendo realmente que não acreditavam nas promessas de Deus. Isso me preocupou. Eu falei: Senhor, dá-me discernimento, percepção espiritual para que eu possa falar com essa pessoa, para que ela possa crer nas promessas de Deus. Deixe-me dizer algo a você: os 21 dias de jejum encerraram, mas a fidelidade de Deus não. Eu vim aqui nessa manhã para encorajar você a continuar crendo que aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Mas você sabe, eu depois fiquei me perguntando: por que essas pessoas por que essas pessoas ficam desanimadas ao ponto de pensar em desistir? E foi isso que o Espírito falou ao meu coração, e é sobre isso que quero compartilhar com você nessa manhã. As pessoas chegam ao ponto de desistir é porque elas deixam de crer nas promessas, deixam de acreditar nas promessas. Elas tiram o foco da promessa e colocam o foco nos problemas. Todas as vezes que tiramos o foco, todas as vezes que nós mudamos a nossa lente, todas as vezes que você deixa de olhar para as promessas de Deus e começa a olhar para a circunstância, para a dificuldade, o desânimo vai tomar conta do seu coração. Mas nesta manhã o Espírito do Senhor vai renovar promessas no seu coração. Deus vai renovar promessas no seu coração. Como eu te disse, o ano ainda não acabou. Tem coisas poderosas que o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Você sabe, quando colocamos o nosso foco nos problemas ou nas circunstâncias contrárias, tudo isso se torna maior do que realmente é. É quando você começa a focar o problema, isso cresce e a pessoa se sente desqualificada. Essa irmã mesmo estava com uma situação muito difícil com o filho, e ela disse: pastor, nesses 21 dias eu jejumei, eu orei por ele, pastor, mas você sabe, eu estou perdendo a força, eu estou perdendo a esperança, porque parece que nada aconteceu. Eu disse para ela: aconteceu. Você está mais próxima do que o seu milagre, do que você imagina. A cada dia você se aproxima do seu milagre. Ela falou: pastor, mas eu não consigo ver isso. Pastor, parece que as coisas estão pior. Pastor, parece que... Eu falei: minha irmã,
tira os olhos do problema. Tira os olhos da circunstância. Ao invés de falar do problema, ao invés de falar da circunstância, fale da promessa. Naquele momento eu desafiei ela, eu falei, fala da promessa. E qual promessa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você tenha enfrentado também um problema. Talvez você tenha enfrentado uma dificuldade. E nessa manhã, eu estou aqui como ministro de Deus para dizer, pare de focar problemas, pare de focar circunstância, pare de focar, sabe, aquilo que é negativo. Certa vez eu ouvi uma frase, e essa frase faz sentido: aquilo que você foca, você engrandece. Cada vez que você está focando o problema, isso se torna maior. Não estamos ignorando que existe o problema, mas isso se torna maior do que realmente é. Hoje, o Espírito do Senhor vai levar você a tirar os seus olhos de toda circunstância natural e colocar os seus olhos nas promessas de Deus. Diga amém sobre isso. Você sabe, a palavra de Deus diz em João 16:33, olha o que Jesus disse. Vamos ler esse texto. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. No mundo, é interessante, ele fala primeiro de ter paz, mas ele continua dizendo, no mundo passais por aflições. Passais por aflições. Talvez você tenha passado por aflições, mas você não vai viver na aflição. Você só está passando por aflição. E eu quero profetizar que essa aflição, ela tem tempo para acabar. Ela vai acabar. Você só está passando por aflições. Pastor, o que eu devo fazer quando eu passo por esse tempo de aflições? No tempo de aflição, nós precisamos levantar para confessar as promessas que Deus já liberou sobre nós. É nesse tempo, é nesse momento da dificuldade. Você sabe, a Larissa, a minha esposa, sabe disso. Eu tenho uma pasta aqui no meu celular e também no meu iPad, no Notas. Todas as vezes que eu recebo uma palavra profética, todas as vezes quando Deus libera uma promessa sobre a minha vida, eu escrevo. Eu me lembro uma vez que eu fui em Brasília participar de um evento, um amigo meu me convidou, e ele me convidou para ir em uma sala VIP que eles fizeram lá, e tinha um pregador americano, não me conhecia, e ele estava lanchando, mas de repente, ele me chamou e falou assim, Deus tem algo para entregar para você. E aí eu falei assim, então espera só um pouco. Peguei meu celular, ele achou um pouco estranho, mas eu fiz questão de gravar tudo aquilo que ele falou. Sabe por que você precisa gravar as promessas? Porque nos dias da luta, da aflição, são as promessas de Deus que vão sustentar você. São essas promessas. Por isso que a palavra de Deus diz, quero trazer à memória aquilo que dá esperança. No momento que passarmos por aflições, é momento de nós lembrarmos das promessas de Deus. O pastor Luiz diz, nós temos passado por aflições, mas nesse tempo, nós precisamos lembrar de todas as promessas que Deus já liberou sobre a vida dele, sobre esse ministério. Nós vamos continuar avançando, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas você sabe, a mesma quantidade que eu gasto focando no problema, focando na dificuldade, na circunstância, eu gasto para focar nas promessas. Qual que é o problema de algumas pessoas, como eu disse, que às vezes as levam a desistir, a pensar em desistir? É porque elas esquecem daquilo que Deus falou, esquecem do que elas receberam do Senhor. Mas hoje o Espírito vai lembrar você, talvez de promessas que você esqueceu há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. O Senhor vai lembrar essas promessas no seu coração. Por que o Senhor vai lembrar essas promessas no seu coração? Porque Deus está pensando coisas boas ao seu respeito. Levante uma das suas mãos e diga, Deus está pensando coisas boas ao meu respeito. Olha o que diz Jeremias 29, versículo 11. Olha o que diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Eu sou
Pai, eu tenho 3 filhos. Certamente em algum momento eu já falei para os meus filhos: meu filho, eu não quero fazer isso. O que o pai fala para o filho? Eu é que sei o que é melhor para você. Quando eu estava lendo esse texto, eu tive essa percepção. É como se Deus estivesse dizendo para cada um de nós: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. O texto termina aí? Não, para vos dar o fim que desejais. Que o Senhor renove nessa manhã os seus desejos, porque é isso que você vai receber do Senhor. Não deseje coisas ruins, não fique desejando problemas, dificuldade, deseja provisão. O que você desejar é o que o Senhor vai te dar nesses dias. Diga amém sobre isso. Eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero colocar 4 pontos, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. E acredite, o Espírito está fazendo essa pergunta para você: em quais promessas você tem se firmado nesses dias? Quais são as promessas? Em quais promessas a respeito da sua casa, do seu ministério, da sua vida financeira, em quais promessas você tem se firmado nesses dias? Em quais promessas você tem focado nesses dias? Eu quero falar com você sobre 4 exemplos bíblicos, rapidamente, de homens e mulheres de Deus que enfrentaram situações, que enfrentaram circunstâncias, e você vai ver como isso é poderoso, que ao invés de colocar o seu foco no problema, na dificuldade, eles resolveram focar na promessa. Eles resolveram permanecer olhando para a promessa. Eles resolveram permanecer olhando para aquilo que Deus disse. Nós temos vivido um tempo difícil, temos vivido um ano difícil, mas é nesse ano que nós precisamos permanecer olhando para o Senhor e para todas as suas promessas. O primeiro exemplo que eu quero usar com você é o exemplo dos espias. Está aqui em Números capítulo 13, versículo 1. Olha o que a palavra do Senhor diz. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar. Tem uma versão que diz que eu dou aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Sabe o que é interessante? O Senhor disse que iria dar terra para eles, mas antes o Senhor chega para Moisés e deu a Moisés o quê? Uma palavra. Antes de Deus fazer algo em nós ou através de nós, Ele vai nos dar uma palavra. Por que Ele libera sobre nós uma palavra? Porque todos nós passamos por aflições, todos nós passamos pelo dia mau, e no dia que nós passamos pelas aflições, no dia que nós passamos pelo dia mau, é o dia que nós temos que resolver crer naquilo que Deus disse ao nosso respeito. Eu não sei o que você tem passado com seus filhos, eu não sei o que você tem enfrentado no seu casamento, e eu não vou focar isso. Eu quero te fazer uma pergunta: qual a promessa que você tem sobre a sua família? É sobre isso que você tem que falar nesses dias. É sobre isso que deve tomar a sua mente e o seu coração. O Senhor falou para eles: olha, eu vou dar uma terra para vocês. E a Bíblia diz, eu não posso me concentrar por conta do tempo, mas vou resumir para vocês, que eles ficaram 40 dias. Quantos dias? 40 dias espiando a terra. E no versículo 25 diz a Bíblia: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam, vieram a Moisés e Arão e disseram: olha. E também a toda a congregação. Não somente Moisés e Arão estavam esperando, toda a congregação, todo mundo estava esperando o relatório deles. Todo mundo queria saber. E eles espiaram a terra e disseram: olha o que diz o versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente, o Senhor falou, nós vamos tomar conta dessa terra, e verdadeiramente a terra mana leite e mel. Esse aqui é o fruto dela. Os homens até mostraram para eles: olha aqui, esse aqui é o fruto delas.
O povo, porém, que habita nessa terra, percebe que o foco está mudando. É poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos à terra, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos, porque esse povo é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Ué, mudou? A terra era boa, agora é terra que devora os moradores? Quando o inimigo consegue mudar o seu foco, ele vai mudar também sua confissão. Por isso é importante permanecer com os olhos olhando para a promessa. Porque quando ele muda, quando você muda, inevitavelmente, quando você muda o seu foco, você vai mudar a sua confissão. A terra era boa, agora já não é mais boa. É terra que devora os seus moradores. Às vezes nós estamos convictos que Deus vai fazer, mas parece que agora não faz. Esse líder parece que era de Deus, mas parece que agora não é. Tudo por quê? Porque mudou o foco. O Espírito de Deus está falando para nós: mantenha o foco na palavra, mantenha o foco na promessa, mantenha o foco naquilo que o Senhor falou para nós. Mas eles mudaram. E aí a Bíblia diz que todo o povo, e eles continuam dizendo: e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos, olha só a importância do ver na Bíblia. Também vimos ali gigante. Os filhos de Anak são descendentes de gigante. E éramos aos seus próprios olhos como gafanhoto. E assim também eram aos nossos próprios olhos. A primeira coisa que eles falaram é que a terra era boa. A primeira coisa que eles disseram: nossa, olha aqui o fruto da terra. Mas logo em seguida eles mudaram. Sabe por que eles mudaram? Porque eles tiraram o foco da palavra, da promessa, e passaram a focar os gigantes. Se Deus prometeu que Ele vai colocar você em uma posição de relevância, se Ele prometeu que você vai ser um grande empresário, se Ele prometeu que a sua célula vai multiplicar, se Ele prometeu que o seu casamento vai ser restaurado, tira o foco da circunstância, tira o foco do gigante, tira o foco das coisas. Permaneça olhando para a palavra, permaneça crendo na palavra. Qual que é o problema de focar na circunstância ao invés de focar na promessa? Como eu disse, vou repetir: aquilo que você foca, você engrandece. Eles começaram focando na terra e diz: nossa, a terra é boa, olha o fruto dela. Mas depois mudaram, começaram a falar dos gigantes, começaram a focar no gigante, começaram a focar nas circunstâncias. Como eu disse, muitos de nós temos enfrentado aflições. Para mim realmente, esse ano também não foi um ano simples. Tem sido um ano de dificuldades. Mas o Espírito do Senhor tem falado comigo constantemente: permaneça focado naquilo que eu falei ao seu respeito. Permaneça focado nas promessas que tem na sua vida, porque todas elas ao seu tempo vão se cumprir. Aleluia! Quantos creem que isso vai acontecer também na sua vida? Os espias falaram da terra uma vez. Os espias falaram da terra uma única vez: a terra é boa. Depois o discurso muda. Ó, pastor, ora aí pelo meu casamento. O meu marido é uma bênção. Mas às vezes o problema na nossa vida é o mais, é o porém. Sabe por quê? Porque às vezes a confissão posterior anula a confissão anterior. Não tem mais. Você tem que declarar: a minha casa é abençoada. Ponto final. Meu marido é abençoado. Ponto final. Meus filhos são abençoados. Ponto final. Aí quando você fala o mas, você está anulando. Você está anulando. Tem irmão que às vezes ele ora 40 minutos. Eu não faço isso para acusar você, querido. Por favor, estou ensinando para você, pela graça de Deus, para que você mantenha o seu foco nas promessas do Senhor. Mantenha crendo
porque ainda esse ano, pessoas aqui serão surpreendidas pelo Senhor. Os espias receberam a promessa, mas qual foi o problema? Coloca para mim Hebreus capítulo 4, versículo 2. Eu quero ensinar hoje algo poderoso para você. Na verdade, só lembrar de tudo aquilo que nós temos ensinado. Todas as promessas que Deus já liberou sobre a nossa vida, elas precisam ser acompanhadas com a fé. Olha o que diz o texto: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou. Meu Deus, não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhado. A palavra acompanhar no original também é misturar. Eles não misturaram a promessa com a fé. Você sabe, foram 12 homens que subiram para espiar aquela terra. Quantos homens? 12. 10, os 12 viram a mesma coisa. Os 12 presenciaram os mesmos gigantes. 10 tiveram um relatório. 2 deles tiveram outro relatório. Agora, olha para mim, olha para cá, por favor. O que fez a diferença? O que fez a diferença na vida desses 10 e na vida de Josué e Calebe? Olha para mim, por favor. Josué e Calebe focaram na promessa. Mesmo diante dos gigantes, mesmo diante da circunstância, eles permaneceram olhando para o Senhor. Temos vivido dias como esse, mas esses são tempos de permanecer olhando para o Senhor. Olhando para o Senhor. 10 olharam e disseram: tem gigante demais. Mas 2 misturaram a fé com a promessa. Josué e Calebe disseram: Deus, a parte de Deus é dar. Deus diz que nós iremos entrar. A nossa parte é apropriar. Tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz pela graça, mediante a fé. Diga assim: graça, mediante a fé. Tudo que Deus faz na minha e na sua vida é pela graça, mediante a fé. Começou assim com a salvação, é pela graça mediante a fé. E a cura é pela graça mediante a fé. Tudo que Deus faz em nós e através de nós é pela graça mediante a fé. A graça é o Senhor nos dando tudo, e a fé é quando você apropria. Esses são dias de nós misturarmos a fé com a graça. Aquilo que temos recebido, precisamos apropriar, precisamos tomar posse. A pergunta é: como misturar a graça com a fé? Versículo 30 diz que Calebe, volta lá por favor, Números 13 e 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés quantos estão comigo nessa manhã? Quantos? Aleluia. Olha o que eles fizeram. Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos a terra, subamos e possuamos a terra, porque certamente, Deus falou comigo que há um poder no certamente. Eu te perguntei quais são as promessas que você tem se firmado. Eu tenho me firmado nesses dias, tenho confessado todos os dias Salmos de número 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da nossa vida. Que nessa manhã o Senhor libera um certamente. Certamente eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Certamente as portas que estão fechadas vão se abrir. Certamente nós vamos batizar 10 mil jovens, certamente vamos alcançar 300 mil crianças juvenis, certamente, tem que ter um certamente. Esse certamente é a mistura da graça com a fé. Quando Deus diz algo para você, Ele libera uma palavra para você, você diz: certamente isso vai acontecer. Vai acontecer. Em quais promessas você tem se firmado nesses dias? Josué e Calebe se firmaram no certamente. Muitas pessoas dizem: é porque a maioria estão falando isso, a maioria pensa isso. Nem sempre a maioria está do lado de Deus.
Eu não quero estar no lado da maioria ou da minoria, eu quero estar do lado da verdade. E a verdade é a promessa de Deus. Nesse caso aqui era a minoria, era apenas dois. Era apenas dois que estavam crendo, era apenas dois que entraram em concordância com Deus. Alguém talvez me pergunta: pastor, como que eu misturo a graça com a fé? É quando você entra em concordância com Deus. Sabe o que significa entrar em concordância com Deus? É quando Deus diz algo para você e você diz: amém, amém, vai acontecer, amém. Sabe, a irmã testemunhou aqui sobre a sua criança, que testemunho lindo. Ela recebeu uma palavra do médico, mas teve um dia que ela recebeu uma palavra profética, recebeu uma palavra de fé. O que aquele casal fez? Entrou em concordância com Deus. Que o Senhor levante casais, que o Senhor levante homens e mulheres, que o Senhor te levante aí na internet, está nos assistindo, para entrar em concordância com Deus, para dizer amém, para dizer eu creio, eu concordo com aquilo que o Senhor vai fazer. Posso ouvir seu amém? A razão pela qual é tão importante ter uma promessa que você deve se apoiar, porque Deus não é obrigado a cumprir o que eu falo, mas Ele é obrigado a cumprir o que Ele prometeu, e Ele vela em cumprir a sua promessa. Olha o que o Senhor diz a respeito deles, Números 14, 24. Porém o meu servo Caleb, Números 14, 24 diz: porém o meu servo Caleb, visto que nele, Números 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Outro espírito. Essa questão do espírito é importante. Nós tenhamos que nesses dias o Senhor nos dá o espírito da fé. Qual que é o espírito da fé? É mesmo olhando a circunstância, mesmo olhando o gigante, mesmo, sabe, diante de problemas, diante de situações que você fala: nossa, parece que isso é maior do que eu. Mas você continua crendo, você continua confessando, você continua declarando, a cada manhã: o meu Deus, Ele está pensando coisas boas a meu respeito. Certamente essa situação vai mudar, e eu estou aqui hoje, nessa manhã, para encorajar você a crer que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Mas eu tenho enfrentado gigantes, mas você vai herdar as promessas de Deus. O segundo exemplo é o exemplo de Abraão. A palavra do Senhor diz também que Abraão recebeu uma promessa. Qual promessa que Abraão recebeu? Que a sua esposa ficaria grávida e que ele seria pai de multidões. É interessante, nosso líder, o pastor Luiz, já nos ensinou, quando Deus mudou o nome dele. Deus mudou o nome dele de Abraão para Abraão, quer dizer pai grande. Deus mudou o nome dele sem ele ter filhos. Por que Deus às vezes faz isso conosco? Por que às vezes você está olhando para as circunstâncias e às vezes você fala: eu acho que isso não é para mim, eu não tenho essa capacidade, eu não... Olha, nós precisamos ser honestos. Tem promessas que parecem que são mais difíceis do que outras. Ele já avançado de idade, já velho, a mulher dele avançada de idade, e para melhorar a situação era estéril. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele tinha tudo para falar: não, eu acho que o Senhor prometeu para a pessoa errada. Deixa eu te falar uma coisa: o que você está passando hoje não limita o favor de Deus na sua vida. O que você está enfrentando hoje não é a história final. Eu sei que o inimigo talvez está olhando para você e está dizendo na sua mente: acabou. Você sabe, outros aí receberam a promessa, mas você não vai receber. Quantos dias talvez Abraão, deve ter pensado: será que eu me equivoquei? Mas olha o que diz Romanos capítulo 4, versículo 19. Romanos 4, 19. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Não colocou a idade dela. Não é bom perguntar a idade nem colocar a idade da esposa, só do marido. Não duvidou
Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Do que ele não duvidou, gente? Da promessa de Deus. Estou aqui hoje também para dizer para você: não duvide da promessa de Deus. Ele não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que era poderoso para cumprir o que prometera. Ele não focou nas limitações, não focou nos problemas, nas impossibilidades. A Bíblia diz que ele se fortaleceu por meio da fé. Por meio aqui é o veículo, é a fé. E como que ele se fortaleceu? Como eu disse, eu estava orando essa manhã, eu senti no meu coração que tem algumas pessoas que por conta da circunstância, você se sente fraco. Mas você será fortalecido nesta manhã. Você entrou aqui de uma maneira, mas você vai sair daqui de outra maneira. Ele se fortaleceu. Por que a Bíblia diz que se fortaleceu? Porque em algum momento ele ficou fraco. Em algum momento talvez ele pode ter ficado fraco. E qual que é a maneira que você se fortalece? Dando glória a Deus. Dar glória a Deus com a criança no braço, isso tem um nome: gratidão. Dar glória a Deus sem a criança no braço, isso tem um nome: é fé. Muitos são capazes de ter gratidão, glória a Deus, mas às vezes o seu tempo é de ter fé. Você é capaz de dar glória a Deus pela sua empresa do jeito que ela está hoje? Essa é a maneira que Deus vai te fortalecer. Você é capaz de entrar hoje na sua casa, às vezes ver o seu marido do jeito que ele está? Talvez você vai chegar lá, ele não vai estar alcoolizado, e na hora que ele voltar, você vai levantar a mão e dizer: Senhor, glorificado seja o seu nome. O Senhor é bom, tem cuidado de mim. Se você é capaz de glorificar a Deus hoje, em breve você vai estar aqui em cima também, glorificando a Deus, sendo grato a Deus, porque o seu milagre vai chegar. Glórias, aleluia mesmo. É tempo de glorificarmos a Deus. A maneira que o Senhor nos fortalece, a maneira que Ele nos fortalece é quando você acorda pela manhã, a circunstância é a mesma, mas você acorda, levanta a sua mão e diz: glorificado seja o nome do nosso Deus. Aí talvez a mulher, alguém pergunta: por que você está glorificando? Pela fidelidade de Deus. Alguma coisa mudou? Não, mas eu continuo glorificando a Deus. Eu continuo glorificando a Deus. Por que você precisa glorificar a Deus nesse tempo? Porque Deus trabalha onde existe fé, e Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Mas a pergunta que se faz é: olha para mim, pastor, como que Deus fará? Não se preocupe como Deus fará, apenas creia que Ele fará. Vou repetir: não se preocupe como Deus vai fazer, apenas creia, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Hoje eu estou enfrentando a enfermidade. É difícil glorificar a Deus no dia da enfermidade, mas é nesse dia que o Senhor quer te fortalecer. É difícil glorificar a Deus no desemprego. É difícil glorificar a Deus quando você está com um problema sério, às vezes na sua família, às vezes em alguma outra área. Mas talvez é nesse dia que você vai ligar o som lá na sua casa, que você vai ministrar ao Senhor. Talvez teria motivos para reclamar, para murmurar e para dizer: por que isso aconteceu? Eu tenho uma palavra para algumas pessoas aqui. Algumas pessoas estão se sentindo como se fossem drenadas. Lhe falta energia até mesmo para glorificar a Deus. E o motivo disso é porque você está focado 100% no problema. Você está olhando para a circunstância. Você está engrandecendo a circunstância. Mas o Espírito de Deus está falando com você: hoje é dia de tirar os olhos da circunstância. Lembrar talvez, sabe o que eu fiz questão de trazer aqui hoje? Algumas fichas dessas que nós fazemos, que nós já até fomos criticados aqui na videira, por colocarmos alvos
de oração. Mas isso aqui nada mais é que a oportunidade de lembrar Deus das suas promessas. Tem uma dessas aqui, pastor Radamés, que é do ano de 2013. Você sabe o que eu posso louvar a Deus? É que todas elas se cumpriram. A principal era a salvação do meu pai, que durante 14 anos nós oramos e jejuamos por ele. Eu e toda a minha família, minha mãe. Eu lembro, minha mãe era anfitriã aqui da igreja, às vezes fazia célula, e as pessoas perguntavam: cadê o seu marido? E ela dizia: ele ainda não se converteu, mas vai converter, nós estamos orando por ele. Hoje eu posso celebrar a Deus, que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Mas às vezes foram 13, 14 anos dando glória a Deus. Glória a Deus. Tinha dia que você desanimava, talvez tinha dia que você ficava... Mas o Senhor vinha com uma palavra de fé e nos fortalecia, como o Senhor está fazendo com você hoje. Não se preocupe como Deus fará, apenas creia, Ele fará. O terceiro exemplo é o exemplo de Davi. Eu falei de circunstâncias e falei de coisas que às vezes nós enfrentamos. Mas você sabe, nós temos que tomar cuidado também, que às vezes não, nós estamos lidando com o mundo espiritual e nós estamos passando por guerras, nós enfrentamos guerras. E o Senhor falou no meu espírito essa semana: tome cuidado, não faça do inimigo o seu foco, não faça da guerra o seu foco. Tem irmãos que faz questão, quando ele está passando por uma luta, uma dificuldade, ele veste a roupa da dificuldade, para mostrar talvez para todo mundo que ele está sofrendo. Mas não é isso que o Senhor quer ver de você. No momento da dificuldade, tira os olhos do inimigo, tira os olhos da circunstância, olhe para o Senhor. É Ele que vai te fortalecer. Sabe, a Bíblia diz que, eu queria ler com você 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, que certo dia os filisteus e as suas tropas se juntaram para pelejar contra os israelitas. E é interessante que eles tinham vários soldados, mas teve um que chamou a atenção deles, de todo o exército de Israel, inclusive de Saul. Olha o que o texto diz: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu um filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Disse mais o filisteu, versículo 10: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Como eu disse, nós estamos inseridos em uma batalha, e o alvo do diabo é nos afrontar. Ele faz isso através de mentiras, de calúnias e de acusações. É isso que o diabo faz. E ele faz tudo isso para produzir medo. Ele quer produzir medo. Ele quer afrontar para produzir medo. E você sabe qual foi a resposta dos israelitas? Versículo 24: todos os israelitas, vendo aquele homem, olha a questão do foco aqui, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Observe o que o texto diz: viste aquele homem, vendo aquele homem. Quando nós estamos passando por momentos de batalha espiritual, às vezes a nossa tendência é focar no inimigo, e nós não temos inimigo de carne, mas ficamos focando na batalha, sabe? E todas as vezes que você foca demasiadamente na batalha, isso vai drenar as suas energias, porque o diabo, ele afronta através de palavras, de acusações, de calúnias.
para fazer você parar e desanimar. Mas você não vai parar, nós não vamos parar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aplauda mais forte então, Senhor. Quando focamos demasiadamente a guerra, nós sentimos, parece que inevitavelmente você vai sentir drenado, e isso vai permitir espaço para o medo, para o desânimo. E você sabe, eu vou repetir, quando a sua visão é afetada, o segundo passo é que a sua confissão também será. A Bíblia diz, vou resumir, o irmão o tecladista pode subir aqui, para parecer que já está terminando. Suba aqui, por favor. Versículo 31. Davi se dispõe. Davi foi levar lá, você sabe da história, foi levar um alimento para os seus irmãos que estavam na batalha. Davi não estava debaixo da influência de Saul, da sua liderança. E é interessante que a palavra diz, versículo 31, ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, presta atenção, eu disse que quando a sua visão é afetada, a sua confissão vai mudar. E é interessante que a primeira coisa, Davi se apresentou a Saul. O normal é que o rei fale primeiro, ele vai se apresentar a ele. Mas Davi falou primeiro para ele. Olha o que Davi falou para ele, presta atenção. Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Não desfaleça o coração de ninguém. Que o Espírito Santo coloca na boca da igreja do Senhor palavras que ativem a fé dos irmãos, e não o contrário, que desfaleça o coração deles. Eu quero ser esse líder, que quando as pessoas me procurarem, o coração delas será ativado, cheio de fé. Mas o líder Saul, olha o que Davi falou para ele: Saul, não desfaleça o coração de ninguém. Olha o que Saul diz para Davi. Próximo versículo, 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu você não pode ir. Meu Deus, ele foi alertado, não desfaleça o coração de ninguém, e ele desfaleceu o próprio coração de quem está disposto a ir. Olha o que ele falou para ele: contra o filisteu você não pode ir. Por que você não pode ir? Porque você é moço e ele é guerreiro. Você sabe o que é triste? Em nenhum momento você vê Saul exaltando a Deus, em nenhum momento você vê Saul falando do Senhor, em nenhum momento você vê Saul exaltando o Senhor. Mas o foco de Saul estava todo no gigante. O foco de Saul estava todo. Às vezes o foco, quando a confissão é só de problemas, só de negativa, é porque já mudamos o foco, tiramos o foco do Senhor, estamos focados no problema. Saul estava focado em Golias, e porque ele estava focado nele, ele não tinha fé para enfrentar. Mas olha a atitude de Davi. Eu quero ler com você a atitude de Davi no versículo 34. Versículo 45, melhor dizendo. Coloca lá rapidamente, versículo 45 para mim. Olha a atitude de Davi diante do filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e aos cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, a Ele vos entregará nas nossas mãos. Se você for ler novamente esses dois versículos, 7 vezes Davi exalta o Senhor. Davi entendia uma chave espiritual: o que você foca, você engrandece. Se você tem focado o Senhor,
você tem engrandecido o seu poder. E é poder de Deus que nós vamos experimentar nesses dias. Se você tem enfrentado lutas, batalhas espirituais, eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, porque do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra. Entregue hoje isso ao Senhor. Você não vai, olha, Davi em nenhum momento ele chama Golias de gigante, nenhum momento ele fala da altura dele, em nenhum momento ele fala do tamanho da lança dele. Saul sabia o nome, Saul sabia de onde que ele era, Saul sabia o tamanho dele, Saul sabia o que ele estava usando de bronze, sabia tudo. Se ocupe em saber das promessas do Senhor. Acorde pela manhã, talvez com um caderno ou seu celular no notas, e coloca diante dos seus olhos, logo nos primeiros minutos da manhã, as promessas do Senhor. É isso que você vai confessar, é isso que você vai declarar nesses dias, é isso que nós vamos falar nesses dias. E para finalizar, eu quero usar o exemplo dos discípulos e de Jesus, registrado em João capítulo 6. A Bíblia fala, e eu quero destacar aqui para finalizar 3 pessoas: Filipe, André e o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus, em João capítulo 5, tinha acabado de curar um paralítico. Grande milagre aconteceu, e a fama dele percorria e multidões vinham atrás dele. Eu já estou finalizando, gostaria da sua atenção. E a Bíblia diz então que ele chama os discípulos para ir para um outro lado, para atravessar para Galileia. E logo quando o Senhor Jesus chegou com os discípulos, tinha uma multidão que estava vindo até ele, uma multidão. E aí o Senhor vira para Filipe e fala assim: Filipe, aonde nós compraremos pães para dar para essa multidão? O Senhor já sabia o que ia fazer, ele estava apenas testando ele, ele estava apenas experimentando ele. Nós somos experimentados. E aí Filipe, ele responde para o Senhor. Respondeu Filipe, versículo 5, João 6, 5. João 6, versículo 5. Então Jesus, é esse, versículo 6, mas dizia para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe: não lhe bastaria, Senhor, 200 denários de pão para cada um, para comprar, para comer o seu pedaço? Filipe aponta para aqueles que são naturais. Você não pode ser natural. O que é ser natural? É ficar olhando só para a circunstância. Eu disse para você, da parte de Deus, ainda esse ano o Senhor pode, Ele vai surpreender você, ainda esse ano. Mas às vezes a gente fica olhando para situações naturais. Como que isso vai acontecer? Filipe aponta para esse que é natural. Pessoas naturais, eles não têm uma palavra de fé diante da circunstância. O olhar dele é só natural, percepção só natural. Vamos calcular 5.000 pessoas dividido por tanto, o pão está tanto. Não dá, não tem padaria suficiente. Ele acabara de ver o Senhor operar um grande milagre. Ele era do time de Jesus, ele estava com Jesus na equipe. Ele acabara de ver o milagre. Deixa eu falar uma coisa para você. Lembra de grandes coisas que o Senhor fez na sua vida? Ele é o mesmo, Ele é fiel, Ele vai cumprir as outras promessas da sua vida. Mas Filipe esqueceu. Aí entra o segundo personagem nessa história, que é o André. O André diz, um dos seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, esse rapaz tem 5 pães e 2 peixes. Mas isso, o que é para tanta gente? André aponta para aqueles que só focam na necessidade. Quando colocamos o nosso foco na necessidade, tudo que nós vemos é aquilo que falta. E ele esquece que é o que está na sua mão que Deus vai multiplicar. Deus já deu a provisão para nós. Deus já te deu a fé suficiente para apropriar dos milagres. Mas ele diz: não, isso aqui é muito pouco. Como que eu posso? Eu não consigo. E para finalizar, nós temos o exemplo de Jesus.
Jesus disse ao povo para sentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu. Jesus não foca na multidão. Jesus também não foca na quantidade do que ele tinha na mão de André, do garotinho. Ele simplesmente ergueu os olhos, contemplou Cristo, contemplou o Pai. Nós contemplamos a Cristo. Ergueu os olhos e diz: graças eu te dou, graças eu te dou. Nessa manhã nós temos que erguer os nossos olhos e dar graças ao Senhor, porque Ele é fiel. Ele poderia ter focado o problema, a dificuldade, a necessidade, mas Ele olhou para a provisão. Ele olhou para aquilo que Ele tinha. Como eu disse, Deus já deu algo para você. É através daquilo que você tem, é através daquilo que Deus já nos deu. Tem gente que quer ficar inventando coisas, estamos precisando de coisa nova. Não, através daquilo que Deus já nos deu, é que vai crescer, é que vai multiplicar, é que vai avançar. Diga amém se você concorda com isso. E eu queria finalizar hoje com você, lendo um texto da palavra de Deus. E nós vamos cantar um cântico juntos e vamos orar. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Você sabe, eu queria finalizar dizendo isso para você. Olha para cá. Deus substituiu a palavra. Nós estamos hoje na nova aliança. Na nova aliança, Deus substituiu o não pelo sim. 2 Coríntios 1:20 diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Tem neles o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Eu comecei essa mensagem te fazendo uma pergunta: quais são as promessas que você tem se firmado nesses dias? Eu quero dizer para você, você tem o sim de Deus sobre essas promessas. Você tem o sim de Deus sobre essas promessas. Você tem o sim de Deus sobre essas promessas. Gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos cantar um cântico e nós vamos orar juntos. Eu queria que você não fosse embora, queria que nós orássemos juntos. Eu quero orar por você, porque eu creio que o Senhor está renovando a fé de pessoas aqui nessa manhã. Deus está encorajando você a continuar crendo nas promessas. Feche os seus olhos, comece a declarar as promessas de Deus sobre a sua vida.